Então agora pode sentar, a gente vai estudar a palavra de Deus. E nós começamos a estudar Ezequiel 34. E eu expliquei hoje de manhã que essa profecia, ela está dividida em duas partes. Uma parte que é uma parte muito crítica, muito forte, muito dura, onde Deus fala contra os pastores, né? E como eles deixaram de cuidar do rebanho de Deus, a ponto de Deus ter que tirá-los da função de serem pastores do seu rebanho. Ele também fala contra as ovelhas gordas. Ele não está falando de peso não, senão tem alguns aqui que estavam perdidos, né? Ele está falando daquele tipo de ovelha que só pensa em si mesmo e não entende a missão que Deus deu na sua vida. E ele fala também das cabras e dos bodes, que já se perderam na sua maneira de ser, que nem são mais ovelhas. Mas na segunda parte dessa profecia, que é o que eu quero estudar com vocês hoje à noite, ele fala do pastoreio de Deus. Fala assim, e aí? Tá certo, tem pastores que não são pastores, tem ovelhas que são ovelhas gordas, tem ovelha que nem é ovelha, é cabra e é bode, né? E está tudo misturado no meio do povo de Deus. E às vezes tem gente machucada por causa disso, tem gente que está sofrendo por causa disso, tem gente até que está fora da igreja por causa disso. E aí o Senhor dá uma palavra muito especial, e a gente começou a estudar hoje de manhã essa palavra dizendo, eu sou o pastor de vocês, e eu vou buscar as minhas ovelhas. E ele vai dizer assim, olha, eu vou buscar a ovelha que está desgarrada. E a gente aprendeu hoje de manhã que a ovelha desgarrada é aquela que fica à margem, ela não está fora, mas ela fica lá longe, não quer ter comunhão, aí fica meio distante. É aquele que fica assistindo o culto pelo YouTube só, não vai da igreja, aquele negócio todo. Essa é desgarrada, não tem comunhão, né? Mas tem a perdida, porque toda ovelha desgarrada corre o risco de ficar perdida, de perder o rumo que o pastor está dando. Naquele tempo, o pastoreio não era feito com piquetes. Hoje a gente faz isso, a gente piqueteia a área de pastoreio das ovelhas, né? E elas ficam naquele lugar. Naquele tempo se procurava pastos, então o pastor ia para algum lugar com o rebanho, ele viajava de um lugar para o outro, era um pastoreio nômade, e a ovelha desgarrada, que ficava à margem, facilmente se perdia, e facilmente poderia ser atacada pelos predadores, porque ela estava afastada do rebanho. E aí o Senhor diz, olha, quando eu vou buscar a ovelha desgarrada, a ovelha perdida, eu a congrego de novo dentro do meu rebanho. E aí eu levanto novos pastores, humanos, que abençoem a vida dessa pessoa. E aí nós paramos o sermão aí, hoje de manhã. E agora à noite eu quero falar da aliança que Deus faz com as suas ovelhas. São uma série de promessas de Deus para mim e para você. Se você é ovelha do bom pastor Jesus, essa promessa é para você, e eu quero falar dessas promessas nessa noite. Se encontra em Ezequiel 34, versículos 25 a 27, onde a palavra do Senhor diz assim, farei uma aliança de paz com as minhas ovelhas, livrarei a terra de animais selvagens, para que as minhas ovelhas vivam em segurança no deserto e durmam nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu monte, eu farei uma bênção, farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênção. As árvores do campo darão o seu fruto e a terra dará suas colheitas. As ovelhas estarão seguras na sua terra e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar o jugo que pesava sobre elas e as livrar das mãos dos que as escravizavam. Já não servirão de rapina aos gentios, nem serão devoradas por animais selvagens, viverão em segurança, e não haverá quem as espante.
Eu lhes darei plantação memorável, e nunca mais serão vítimas de fome na terra, nem terão de suportar a zombaria das outras nações. Saberão que eu, Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vocês são as minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto. Vocês são o meu povo, eu sou o seu Deus, diz o Senhor Deus. Pai querido, nessa hora, quando te adoramos nesse culto, desde o primeiro momento, quando chegamos aqui, na verdade, antes mesmo de chegar, quando saímos das nossas casas, saímos já em espírito de adoração e louvor. Recebe, Pai, todo louvor, toda ação de graças, toda decisão que tomamos de te adorar e te bendizer. E nesta hora, Pai, reparte a tua palavra conosco, revela a tua presença entre nós, faz milagres aqui hoje no meio do teu povo, abençoa-nos, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Aqui nós vamos estudar o terceiro ato do pastoreio divino. O primeiro foi ele procurar, o segundo foi levantar pastores humanos. Mas o terceiro é uma aliança de paz que Deus faz com as suas ovelhas. E essa aliança implica em algumas bênçãos que ele vai derramar sobre o seu povo. E aí ele faz promessas dessas bênçãos, promessas abençoadoras, de que cada uma das suas ovelhas podem contar com estas promessas de Deus. E eu quero olhar para essas promessas. Então, quais são elas? A primeira delas. A primeira é a seguinte: se o Senhor é o meu pastor, vocês estão meio dormindo, né? Se o Senhor é o meu pastor, então ele está dizendo, você tem segurança. Primeira promessa: o Senhor é o seu pastor, você está seguro. É essa promessa, pode ter certeza, sou eu quem cuido de você. E ele diz, farei uma aliança de paz com as minhas ovelhas, livrarei a terra dos animais selvagens, para que as minhas ovelhas vivam em segurança, no deserto e no bosque, tanto faz, qualquer lugar, você está em segurança. Por que isso está sendo dito aqui com essa maneira de falar? Porque aquele povo era um povo que vivia, a maior parte dele, da agricultura e do pastoreio de rebanhos. Então essa era uma figura muito forte, muito fácil de lembrar. Todo mundo entendia isso. A maior ameaça para um rebanho eram os predadores. Se essas ovelhas tinham um pastor, a ameaça dessas ovelhas era quando o predador, geralmente no meio da noite, invadiam o rebanho, tá? E pegavam uma ovelha fraquinha, geralmente a que menos podia se defender era escolhida, ou então uma ovelha bebê, que era fácil de carregar, não é? E eles atacavam. E aí uma das tarefas do pastor era caçar o predador. Ele tinha que abater esses animais que rapinavam o rebanho. E ele está dizendo o seguinte, se você é minha ovelha, pode ficar tranquilo, não tem predador que chegue perto. Não tem como, porque eu sou a sua segurança. E a figura é essa, do pastor que está comigo, então eu não preciso temer, porque ele é a minha segurança. Ele é quem cuida dos predadores e não a ovelha. E aqui tem uma coisa importante para a gente aprender nessa figura. Às vezes nós imaginamos, seres humanos, que a gente é capaz de lidar com qualquer coisa, que a gente é inteligente, forte, capaz. Mas, queridos, há predadores humanos e há predadores espirituais que eu não tenho capacidade nem você para lidar. Eu preciso de um pastor
que cuide de mim. E ele está dizendo, se eu sou o seu pastor, você não precisa se preocupar com o predador, porque eu sou aquele que cuido de você. E é tão tremendo isso, porque Deus faz coisas extraordinárias, incríveis. Eu estava conversando com um pastor, colega meu, e ele foi convidado para pregar aqui no Rio de Janeiro, num determinado lugar, e talvez ele seja como eu, que não tem muita noção de perigo, né? Ele foi lá com o carro dele para pregar naquele lugar. Quando ele chega naquele bairro, naquele local, não é? Ele é parado, né, por um grupo de homens armados. E a intenção daquele grupo de homens armados era roubar o carro. E aí então deram voz de comando para eles, para sair do carro e tal, etc. E de repente estava a Bíblia desse pastor em cima do console do carro. E aí o rapaz que estava roubando olhou e falou: o senhor é pastor? Ele falou: sou sim, sou da Igreja Batista, aqui pertinho, eu vou pregar aqui nessa igreja em tal lugar. Ah, é? É. Ele virou assim e falou assim: eu já fui embaixador do rei. Tem embaixador do rei aqui hoje? Tem? Tem? Que não seja esse tipo, viu? Tá bom? Não seja não, né? Depois a gente vai orar por todos os adolescentes que estão aqui hoje, né? Que hoje é dia do adolescente. E ele falou: rapaz, você não lembra não? Uma vez embaixador? Ele não falou tudo isso, mas falou parte disso. Pode aplaudir. E aquele pastor olhou para ele e falou: rapaz, o que você está fazendo, rapaz? Você está com essa arma, você tinha que ser soldado de Jesus e não soldado do diabo. E começou a pregar o evangelho ali. Final da história, aquele moço chorou na presença de Deus, falou para o bando dele: vamos embora daqui, aqui esse carro não dá para pegar, não vamos embora. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor e nada faltará. Não tem lugar mais seguro para se estar do que no centro da vontade de Deus. Se você está no centro da vontade de Deus, esse é o lugar seguro da tua vida, porque não importa se é deserto. A gente fala do deserto, né? E a gente fica imaginando que no deserto é um lugar que é ruim, de fato é muito ruim, né? Mas se você está no deserto, se o Senhor é o seu pastor, se for preciso, Ele vai mandar maná do céu para você, como Ele já fez. Se as feras do deserto chegarem e ele precisar, ele vai fechar a boca dos leões, como ele já fez, porque ele é o nosso pastor que cuida de nós. Não importa se você está no bosque, né? Talvez a gente pense que o bosque é um lugar melhor, mas o bosque era o lugar onde os lobos daquele tempo estavam. E não importa, porque se o Senhor é o nosso pastor, Ele está perto de nós e o lobo não vem. A palavra de Deus diz o seguinte, que se você está selado pelo Espírito Santo de Deus, o maligno não lhe toca. O que já fizeram de despacho contra a minha vida, você nem imagina, mas não pega, porque o Senhor Jesus é o meu escudo, é a minha fortaleza, e de todo aquele que invoca o seu nome. O Senhor é o seu pastor? Nada. Mas se você é ovelha desgarrada ou perdida, então você é uma ovelha que não tem pastor, você está à margem. E sempre vai estar à mercê dos predadores desta vida. E a palavra do Senhor está dizendo: olha, para que você está aí? Chega perto, porque do lado do pastor é o lugar da segurança. O Senhor é a nossa segurança.
e sem Ele nós estamos perdidos. Mas se nós estamos congregados ao rebanho do pastor, e se nós estamos perto dele, ele está cuidando de nós. Você precisa desesperadamente de Jesus como seu pastor. E é uma coisa tremenda, é que não significa que tudo vai acontecer de bom na sua vida e nada de mal vai acontecer. Isso é uma ilusão, porque nessa vida nós temos problemas, tá? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a vida não é um mar de rosas com Jesus. Você vai ter problemas, vai vir chuva, mas tem uma coisa, quando a gente tem o pastor, a bênção é que Deus transforma todas as coisas em bênção na nossa vida. Essa é a promessa que está lá em Romanos, capítulo 8, verso 31. A palavra do Senhor diz assim: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E lá no verso 28, ele vai dizer que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu já tive momentos na minha vida de grandes lutas, de grandes tragédias, de grandes dificuldades, mas o meu Deus estava do meu lado e Ele transformou em bênção aquilo que parecia maldição, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, o ensino aqui, e uma das promessas é: você precisa de segurança, e a segurança é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o nosso pastor. Segunda promessa de Deus aqui desse texto, que para mim é tremenda, verso 28, diz assim: delas e dos lugares ao redor do meu monte, eu farei uma bênção. Delas as ovelhas, e dos lugares onde elas estão, eu farei uma bênção. Qual é a segunda promessa aqui? É que não somente Ele nos protege, mas Ele dá sentido e significado à nossa vida. Ele dá propósito à nossa vida, Ele dá missão à nossa vida. Por quê? Porque Ele faz de você uma bênção nesta terra. Essa é a promessa. E Ele faz você ser uma bênção no lugar em que você está colocado. E aqui tem uma coisa tremenda, porque se a gente fosse estudar o texto todo, a gente ia descobrir qual é a diferença da ovelha gorda e da ovelha que está do lado do pastor. A ovelha gorda só pensa nela mesma, ela só quer desfrutar, só isso. É isso que a Bíblia vai ensinar. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver. Ela quer desfrutar a melhor água, o melhor pasto, e se chega alguém, ela dá um empurrão, diz: esse aqui é meu canto, não é? Eu já vi uns negócios desses acontecer na igreja. Chegou um visitante, sentou ali no banco da igreja, eu vi, tá? A pessoa olhou, parou para ele assim, e disse assim: esse aqui é o meu lugar, por favor, levanta daí. Estou brincando não, isso é ovelha gorda. Por quê? Porque isso aqui é a casa de Deus, a gente está aqui para adorar a Deus. Se um sentou aqui hoje ou sentou amanhã, tanto faz, não é? Não tem lugar cativo não, e quando vai enchendo vai ficando pior, se chegar atrasado está perdido, né? E a gente vai vendo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o que a Bíblia vai ensinar? Quando o Senhor é o seu pastor, Ele faz de você uma bênção, Ele te dá propósito, Ele te dá missão. E a vida cristã não é apenas um desfrute, mas é também entender que passamos a ser representantes do Senhor aqui na terra. E assim, por onde vamos, nos tornamos agentes da graça de Deus no lugar em que Ele nos colocou. Então, assim, eu queria que você entendesse isso. Você mora numa casa, tem uma vizinhança, Deus te colocou lá.
E ele olhou para aquelas pessoas e disse assim: você é minha ovelha aqui, e eu quero fazer dessa casa uma bênção para todo mundo que mora ao redor de você. Está entendendo? Você está no emprego, Deus que te colocou lá, Ele pode tirar, colocar em outro lugar, mas Ele te colocou por enquanto lá. E Ele está dizendo assim: te coloquei aí para ser uma bênção nesse lugar, e vou abençoar todo mundo que está na sua volta. Essa é promessa de Deus, que está sendo colocada para nós. E você é uma bênção do Senhor ali, e as bênçãos de Deus sobre você serão derramadas nas pessoas e coisas que você lida. Levanta assim a sua mão, coloca aí, olha aí bem para ela. Eu quero dizer para você, olha bem para a tua mão. Deus fez a tua mão abençoada. Você é abençoado, é palavra de Deus. Você é abençoado. E tudo que você fizer em nome de Jesus, não importa para quem, vai ser abençoado, porque Deus fez de você uma bênção. É promessa do Senhor, é promessa do Senhor, tá? E aí você tem que entender a tua missão. Naquele lugar você é uma bênção. E vou dizer, assim como aconteceu com José do Egito, lembra que José do Egito, tudo quanto ele fazia era abençoado. E quem era abençoado? Ele era escravo, as mãos dele eram abençoadas, o carcereiro foi abençoado, o Potifar foi abençoado, o rei foi abençoado. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, você tem que ser um homem de Deus, uma mulher abençoada, e onde você estiver, você leva a bênção de Deus. Você vai levar a bênção de Deus para aquele negócio, você vai levar a bênção de Deus para aquela autarquia, você vai levar a bênção de Deus para as pessoas e para as coisas. É isso que a Bíblia ensina. Você é um abençoado. Diz para quem está perto: você é abençoado. Você é ovelha, você é abençoado. Olha, tem uma lenda, né, da mitologia grega, chamada do rei Midas, lembra? Tudo quanto ele punha a mão virava ouro, tá? Isso não existe, mas tem gente abençoada, que Deus abençoa. Ele está varrendo, mas varre melhor que todo mundo. Chega perto de alguém, a graça de Deus se derrama na vida dele. Gente abençoada. E Deus está dizendo: se você é ovelha e eu sou o seu pastor, se você tem a minha segurança, seja feliz, faça o seu melhor, e enquanto você estiver fazendo o seu melhor, a bênção de Deus vai estar sobre a sua vida e vai se derramar pelos outros, se espalha. Eu acho tremendo quando Calvino começou a estudar essa questão do trabalho. Ele fez uma mudança de mentalidade incrível no mundo cristão, porque no catolicismo medieval o trabalho era sofrimento, o trabalho representava punição, o trabalho representava agonia, essa era a ideia. E aí Calvino, reestudando a Bíblia, ele vai dizer uma coisa tremendamente diferente. Ele vai dizer que o nosso trabalho é uma expressão do nosso louvor a Deus. E ele usa uma expressão muito bonita, ele diz assim: você é um carpinteiro, então a melhor caixa, você está fazendo uma caixa, né, carpinteiro ou marceneiro, você está fazendo uma caixa de madeira, a melhor caixa do mundo é aquela que você faz. Ou deve ser, às vezes não é, né? Deve ser, porque você não está fazendo para os homens, porque tudo que você faz, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então faz para a glória de Deus. Aí ele diz: olha, se você for esse tipo de profissional, todo mundo vai querer você para trabalhar, e aí você vai levar a bênção e a prosperidade onde você vai, porque você tem uma mentalidade diferente, você tem um amor diferente, você tem uma visão diferente, você entende o teu propósito. Então a bênção de Deus está sobre a sua vida, e Deus quer derramar essa bênção no lugar em que você está. Então seja uma bênção. Mas ele tem uma terceira promessa:
Olha que coisa linda, versos 26 em diante, ele diz assim: delas e dos lugares ao redor do meu monte eu farei uma bênção, farei descer a chuva a seu tempo, e serão chuvas de bênção. Chuvas de bênção. E aí ele começa a dizer: que chuva é essa de bênção? Árvores do campo darão o seu fruto, a terra dará as suas colheitas, as ovelhas estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar o jugo que pesava sobre elas, e as livrar das mãos dos que as escravizavam. Já não servirão de rapina aos gentios, nem serão devoradas por animais selvagens, viverão em segurança e não haverá quem as espante. Eu lhes darei plantações memoráveis, e nunca mais serão vítimas de fome na terra, nem terão de suportar a zombaria das nações. E aí Deus está dizendo o seguinte: olha, você não é apenas uma bênção onde você está, mas eu vou derramar chuvas de bênção sobre você e através de você. E aqui é a ideia de uma ação tremenda de Deus. E Ele está dizendo o seguinte: olha, eu vou derramar a minha paz sobre você. Agora, a gente quando fala, né, a paz do Senhor, a gente às vezes cumprimenta, né, a paz do Senhor, ou graça e paz, né, a gente fala assim, ou a gente fala da paz de Jesus na nossa vida. Às vezes a gente tem uma ideia um pouquinho errada do que é essa paz. Quando o judeu falava shalom, e esse é o cumprimento do judeu, ele não fala bom dia, boa tarde, ele fala shalom, né? A paz esteja com você, tá? Ele não está falando da ausência de guerra, ele não está falando da estabilidade emocional, não. Ele está falando de algo muito maior, porque shalom no hebraico era muito mais do que a ausência de conflitos. Era o sentido de uma bênção que era lançada sobre todos os aspectos da vida. O Senhor está dizendo para você: o meu shalom está sobre você, a minha bênção sobre todos os aspectos da vida, eu vou derramar sobre a sua vida. Não quer dizer que você não vai ter problemas, deixa eu repetir, vai ter luta, vai ter dificuldade, mas o shalom de Deus vai estar no meio da luta, o shalom de Deus vai estar no meio da dificuldade, o shalom de Deus vai estar no teu coração, na tua visão, na tua certeza da vitória, no teu alvo e teu foco, não é? O Senhor vai dizer: pode ir em frente, não para não, eu estou com você, porque vitória só vem no meio das batalhas, a gente tem que atravessá-las, e o Senhor é conosco. A bênção do Senhor vai se revelar numa forma de sabedoria e discernimento incrível. Queridos, a bênção de Deus é tremenda. Algumas vezes Deus vai fazer algumas coisas que vão chegar prontas para você, porque na misericórdia dele, Ele sabe que você não tem nem força para se levantar, então Ele manda cair do céu. Mas na maioria das vezes não vai ser assim. Ele vai te dar uma ideia, Ele vai te dar um plano, Ele vai te dar uma direção, Ele vai abrir uma porta e dizer: entra por ela. E aí você tem que abraçar aquela porta que Deus está te dando e caminhar por ela, crendo que foi o Senhor que mandou esse lugar, esse propósito, essa direção, e você vai trabalhar. Só que tudo que a sua mão faz, lembra aí da tua mão? Aquela mão é abençoada e Deus vai abençoar. Você vai semear, aquela semente vai produzir, porque Deus é bom e a misericórdia dele está lá com você. Você vai pegar aquele negocinho ali pequeno e vai fazer alguma coisa nova, porque Deus é bom e Ele faz essas coisas acontecerem. Deus faz coisas extraordinárias, porque o shalom dele, a bênção dele, vai se revelar nessa forma de sabedoria e discernimento. Alguns momentos você vai olhar do jeito que a gente julga as coisas da vida, os prós e os contras, e o Espírito Santo vai te dar lá na sua mente: ó, não faz esse negócio não, é furada. Mas você já olhou tudo e disse assim: parece um bom negócio,
mas o Espírito de Deus vai dizer, não entra não. E se você conhece a voz do Espírito, você vai dizer, olha, não vou fazer. Mas como? Maravilha! Vai passar alguns meses, você vai ver que o negócio vai quebrar. Tá? Por quê? Porque o Senhor derramou sobre você paz, shalom, bênção. E essa bênção vem na forma de sabedoria do alto e discernimento espiritual. Tá? Ele vai estar falando com você, ensinando você. Vai revelar a sua proteção, mas vai revelar também que Ele mesmo vai estar fazendo as coisas da sua graça acontecerem. E é interessante porque essa não é uma promessa do livro de Ezequiel. Tem muita gente que não gosta de pregar sobre isso porque parece doutrina da prosperidade, tá? Primeiro, quero dizer, Deus nunca prometeu que você vai ficar rico, tá claro isso? E nunca prometeu que você não vai ter problema nem doença, então já caiu a doutrina da prosperidade. Mas tem coisas na Bíblia que são promessas e que a gente tem que entender que são de Deus para a nossa vida. E eu vou ler aqui alguns textos, porque você vai dizer, esse pastor está maluco. Não, está na Bíblia. Olha só o que a Bíblia diz no Salmo 1. Ele diz assim, o justo, servo de Deus, é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz, fala alto, tudo o que ele faz, prosperará. Deus abençoou a tua vida, abençoa as tuas mãos, e você tem que crer nisso. E não é porque você é maravilhoso, não, inteligente, capaz, é porque a graça de Deus está sobre a sua vida. Olha a outra promessa de Deus, Josué, capítulo 1, versículo 8. Olha só, ele começa dando um conselho: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem o quê? Bem-sucedido. Olha aqui, uma condição. Põe a minha palavra no teu coração, cumpre fielmente o que está lá e conta com o shalom de Deus, com a bênção de Deus. E Deus nos abençoa, queridos. Há momentos que Ele nos prova. E é interessante porque Deus, Ele faz coisas para que isso entre no nosso coração e na nossa mente e a gente não se perca nas nossas ideias. E então Ele diz assim, você acredita mesmo que eu posso te abençoar? Então você vai ter que dar um passo de fé. Faz o que eu estou mandando, do jeito que eu estou mandando. Depois você vê o que eu vou fazer na sua vida. E aí quando a gente começa a dar os passos de fé, a gente começa a ver os milagres de Deus na nossa vida. Porque o shalom de Deus é uma promessa condicional. Faz o que eu estou falando, vive debaixo do meu pastoreio, do jeito que eu te ensino, e pode contar que a bênção do Senhor vai estar sobre você. E você vai ser uma bênção, mas eu vou derramar bênçãos, chuvas de bênçãos. Olha só, outro trecho da Bíblia. Pastor, só o Velho Testamento fala disso? Não, o Novo também. Lá Mateus capítulo 6, verso 33, Jesus disse assim, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Deixa eu falar do contexto. O pessoal estava lá e Jesus estava falando de gente que estava preocupada com o que comer, com o que vestir, com o que fazer, de que jeito ia ser a vida. Ele diz, busca primeiro o reino de Deus e a minha justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É bênção do Senhor, é promessa do Senhor. Filipenses 4,19, chega, o último, pode ser? Filipenses 4,19 diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam.
Então vou ensinar uma coisa para você como pastor. Eu oro a Deus por tudo. Eu oro a Deus pelo pão de cada dia. Eu oro a Deus pelos sonhos, pelos projetos. Alguns sonhos, Deus diz assim, pode arriscar que não é meu. Isso é livramento para mim. Mas alguns Ele diz, pode ir que eu vou te abençoar. E parece às vezes a coisa mais doida, mais maluca, que todo mundo olha e diz assim, não, isso aí é doido, o que vai ser? O Senhor abençoa. Mas essa é uma promessa condicional. Ouça a voz de Deus, aprenda a viver segundo a palavra de Deus, deixa Ele ser o seu pastor e você vai ver a bênção de Deus na sua vida. E mais, essa bênção que está sobre você se espalha. E você vai levar a bênção para a sua família. Você vai levar a bênção para a sua família, você vai levar a bênção para quem você trabalha, você vai levar a bênção no lugar que você estiver. Vai ter gente que vai estar querendo ficar do seu lado porque sabe que você é abençoado. Porque essa é promessa de Deus para a sua vida. E tudo que pode dar ansiedade no nosso coração, a gente leva para Deus, porque Ele tem cuidado de nós e Ele abençoa. Talvez você esteja preocupado com isso, com aquilo outro. Olha, vai lá no altar de Deus e diz assim, Senhor, agora não é mais problema meu, é teu. E gente, quando a gente faz isso, é tremendo. É tremendo. Porque Deus age de maneiras incríveis. Eu me lembro de uma ocasião que estava havendo um conflito na igreja de liderança. E eu estava numa posição muito difícil. E eu me lembro que eu me ajoelhei no meu escritório e falei, Deus, eu preciso de uma intervenção tua. Tem um líder da igreja, fulano de tal, a coisa não está bem, a gente está chegando a uma rota de colisão, eu preciso de uma intervenção. Tenha misericórdia, Senhor. Quando eu estava orando, não tinha terminado de orar, tocou o telefone. Sabe quem era do outro lado? Aquela pessoa. E aquela pessoa falou assim, pastor, a gente não está bem, né? Eu falei, não está não, a gente está brigando. Pois é, Deus me incomodou muito agora, nesse momento, a ligar para o Senhor para a gente resolver essa questão. E eu falei, eu estou de joelho orando por você para Deus fazer isso. Então vamos tomar um café junto aqui? E nós fomos lá tomar o café e Deus nos abençoou. O importante não é como ele fez, mas o importante foi que naquela hora da oração, no mesmo instante que Deus estava ouvindo a oração aqui, Ele estava agindo ali. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus que cuida de nós, e a bênção de Deus se revela. Tem coisas que você não consegue resolver, mas que Deus vai à tua frente. Talvez você tenha uma situação difícil, então você vai lá e entrega, Senhor, eu não tenho condição, eu não tenho como resolver, o problema é seu agora, eu vou contar aí com a ação dos teus anjos. E olha como é tremendo isso, Deus começa a movimentar os exércitos celestiais. Eu creio muito na ação dos anjos, que eu já vi muita coisa de Deus acontecer assim, que Deus vai lá e se movimenta e faz a obra dele. Não sei como, de que jeito, mas eu creio que o exército celestial está lá, porque essa é a bênção de Deus. A gente começa a orar, queridos, milagres começam a acontecer, porque Ele é Deus de milagres, Deus de promessas. Ele é o nosso Deus. Primeiro você se compromete com Ele, com o bom pastor, se submete ao seu pastoreio, aceitando a sua condução e propósitos para a sua vida. Depois Ele abençoa, com as chuvas de bênçãos, em todos os setores e áreas da vida. Não há uma área da vida que Deus não possa abençoar. Não há uma área da vida que Deus não possa abençoar. Eu vou falar uma coisa aqui forte, tá? Porque às vezes a gente acha que Deus não se preocupa com isso. Eu já vi casais tendo problemas na área da sexualidade,
e Deus abençoar a vida deles quando começaram a orar, porque todas as áreas da vida são do cuidado de Deus e Deus abençoa. Não tem essa área ou aquela. Deus é o Senhor de todas as áreas da vida, tá? Tem situações familiares, Deus vai lá e mexe, muda. Deus é Deus. Eu não sei nem como Ele faz. Se você perguntar como é que Ele vai fazer, não sei, mas Ele é criativo demais e Ele vai usar a sua glória para fazer isso. Agora lembra, não significa que você não vai ter problemas ou dificuldades, mas sobre todas estas coisas Ele vai acrescentar uma bênção, de modo que tudo contribua para o seu bem e no tempo certo. Olha só o que a Bíblia diz lá em Romanos 8:28, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou, de acordo com o seu plano. E aqui tem a chave, não é de acordo com o teu plano, é com o plano dele. E aí quando eu me submeto ao plano dele, ele faz a virada. Às vezes a gente está indo para uma rota e diz, não é por aí não, vem para cá. E aí a bênção de Deus vem para a nossa vida. Mas você tem que dar passos de fé, dizendo, eu vou fazer do teu jeito. Última bênção, promessa, e vou terminar com ela. Versos 30 e 31. Saberão que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vocês são as minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto, vocês são o meu povo, eu sou o seu Deus, diz o Senhor Deus. E aqui eu quero dizer o seguinte, a maior e a mais importante bênção não é material, nem é emocional, nem é física. Se você está precisando de uma cura, tá? Deus pode te dar a cura, mas um dia você vai morrer. Olha para quem está perto de você e diz, um dia você vai morrer. Espero que não seja hoje, tá? Mas um dia eu vou morrer, você vai morrer. Graças a Deus, eu não sei o dia. Deus é bom e não fala, né? Mas todos nós, se Jesus não voltar, nós vamos morrer, tá? Então uma cura física é temporária, porque de alguma maneira o meu corpo vai parar de funcionar. Não é verdade? Então eu recebo a cura hoje, por exemplo, Lázaro foi ressuscitado, mas ele morreu, não é? Então uma cura física passa, um momento de paz, da angústia da alma, passa, porque a gente vai ter paz até o próximo conflito, não é assim mesmo? Aí surge um novo momento de angústia, parece que aquele já nunca mais existiu, a gente nem lembra mais dele, a gente, minha vida está acabando. Não, não está acabando, Deus já fez outras vezes, mas você vai ter que viver de novo a experiência, não é assim? Você resolve uma situação familiar, aí tem um monte de gente na família que é tudo ser humano, se for italiano é pior ainda, que fica ruim, não é? E aí o que acontece? Vai surgir outra. Agora, tem uma bênção que é eterna, e é dessa bênção que ele está falando aqui. E ele está dizendo o seguinte, olha, a maior e a mais importante bênção é que você é ovelha do pastor eterno. E essa é uma bênção eterna. Ele é o nosso pastor e eu sou a ovelha dele. E aí eu sou tocado pela graça dele todos os dias. E eu sou convidado por ele para viver toda a eternidade com ele como meu pastor. Toda a eternidade. E mais, Deus na sua bondade, é tão grande a bondade dele, que ele não nos convida como hóspedes do seu reino,
que já seria um privilégio. Mas olha só o que Jesus vai dizer para os seus discípulos, Lucas 12, versículo 32. Não tenha medo, pequenino rebanho, está falando de mim e de você, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Você não é apenas um convidado da eternidade, Ele decidiu pegar o reino dele e dar de presente para você. E você é herdeiro do reino de Deus. Você continuará sendo um abençoado por toda a eternidade. Está entendendo isso? Que coisa linda! Essa é a maior bênção. Se eu entendo essa, e estou feliz com essa bênção, então eu posso viver todas as outras bênçãos. Porque em cada momento da minha vida eu tenho uma visão muito mais ampla, muito maior, de um Deus tremendo, eterno, que cuida de nós e vai cuidar por toda a eternidade. Nessa noite eu queria orar com você. Lembra que eu falei que esse é Deus de milagres, Deus de promessas, Deus que é o caminho do deserto, né? Deus que faz coisas extraordinárias. Quero cantar essa música de novo, hein? Se preparem aí, tá? E a gente vai cantar aqui. Mas agora a gente vai orar para esse Deus. E a gente vai buscar o pastoreio dele, porque todas essas bênçãos são condicionais. Tem uma condição para elas chegarem. É que você não seja mais a ovelha desgarrada, querido. Ovelha desgarrada só dá cabeçada na vida. Você conhece gente que está dando cabeçada na vida? Eu conheço muita gente. Gente até que conhece o Senhor. Gente que está desgarrada dentro da igreja. Porque o fato da gente estar no culto não quer dizer que a gente está seguindo os processos de Deus na vida, mas a gente às vezes está brigando com Deus. Deus está falando, vamos fazer isso. Você diz, não, Senhor, isso eu não quero fazer, essa área da minha vida o Senhor não pode entrar. Não, entrega isso para mim. Não, isso aqui não, Deus, isso aqui é minha relíquia, deixa comigo. Queridos, a bênção é condicional. A gente tem que colocar tudo na mão dele. Eu sou ovelha dele. Ovelha não fica discutindo com o pastor, não gostei desse pasto. Me leva para aquele outro, ou aquele riozinho lá. Não, ela vai ouvir a voz do pastor. E é muito bonito isso, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor, e é lindo, eu já vi isso acontecer. Você chega lá, chama as ovelhas, fala, ela não está nem aí. O pastor vai lá e fala. As ovelhas vêm assim, ouvem a voz dela e vêm todo pertinho do pastor. Já vi várias vezes isso acontecer no campo. É incrível isso. Essa é a ovelha que vem pertinho do pastor quando ele fala, que é abençoada. A desgarrada está perdendo a bênção. A perdida está perdendo a bênção. E tem gente desgarrada às vezes dentro da igreja, porque está lutando com Deus. Está lutando com Deus com um propósito de Deus na vida, lutando com Deus com um propósito profissional, com a vocação, lutando com Deus com as finanças, para fazer do seu jeito, não do jeito de Deus. Quero dizer para você, viva conforme a palavra de Deus, você vai ver a bênção na sua vida. Milagres de Deus vão acontecer. Eu já vivi imensos milagres assim, misericórdia do Senhor, em todas as áreas da vida. Tá? E tem gente aqui que viveu, você viu várias mãos levantadas, e o Senhor está dizendo para você, olha, deixa eu fazer isso na tua vida, deixa eu fazer isso na tua vida. Então hoje nós vamos orar por pessoas aqui, quero pedir bênção de Deus na vida das pessoas, mas essa bênção é condicional, não adianta você pedir a bênção sem deixar que Ele te guie do jeito dEle. E é interessante porque Deus testa a gente.
Porque às vezes a gente ouve uma palavra de orientação e a gente acha que é radical demais, a gente acha que é isso, que é aquilo. Para de brigar com Deus, deixa Deus fazer do jeito dele. E aí quando a gente entende que Deus está nos guiando para uma bênção maior, a gente aceita a condução dele. E aí Deus pode até liberar outras coisas, mas nos primeiros passos Ele vai testar a gente. Está disposto a ouvir a minha voz? Está disposto a confiar em mim? Você está disposto a fazer as entregas? Então hoje eu quero orar por pessoas a quem o Espírito Santo está falando. Olha, tem uma bênção para você. Você já ouviu essa voz do Espírito lá falando para você? Tem uma bênção para você. Tem uma bênção para você. Porém, faz a entrega para que eu possa te abençoar. Deixa você ser guiado pelo bom pastor, dirigido pela graça. Aprenda os preceitos da palavra de Deus. Se você não aprender, você pode saber recitar como os embaixadores que citaram, né? Uma vez embaixador, sempre embaixador, e está roubando um carro. E aí não funciona nada, porque a bênção não está ali. A bênção é uma pessoa, é o nosso Senhor. Então, se hoje há pessoas aqui a quem o Espírito Santo está falando e sabem que precisam de um milagre, e Deus está dizendo para fazer uma entrega, e queiram fazer as duas coisas, queiram um milagre e fazer a entrega, pode vir aqui à frente que eu quero orar por vocês hoje, porque Deus vai fazer algo extraordinário aqui hoje. Tem gente a quem o Espírito Santo está falando, vai saindo do seu lugar agora, em nome de Jesus, pode vir, em nome de Jesus, se o Espírito Santo estiver falando com você. Tem povo de Deus, vem aqui filho, isso, venha, quem mais? Quem mais o Senhor está falando? Venha, em nome de Jesus, venha, pode vir, em nome de Jesus. A bênção está aqui, o Senhor está aqui, mas tem que fazer a entrega, então venha, em nome de Jesus. Quem mais o Espírito Santo de Deus está falando? Quem mais? Pode vir, em nome de Jesus, pode vir. O Senhor é bom, a misericórdia dele dura para sempre. Ele vai derramar graça, Ele é Deus de toda a graça, de toda a misericórdia, de todo amor, de toda a bênção. Mas Ele é que nos ensina a jornada, é Ele que nos ensina a jornada. E a gente tem que dizer, Senhor, do teu jeito, não do meu, do teu jeito, Senhor, não do meu, do teu jeito, Senhor. Do teu jeito, do teu jeito. Vem, o Espírito Santo de Deus está chamando o povo de Deus aqui. Venha, em nome de Jesus. Pode vir, em nome de Jesus. Para de brigar com Deus. Tem gente que é mestre em brigar com Deus. Brigar com Deus só traz marcas. Marcas na vida da gente. E não, às vezes não são tão boas, porque a gente se machuca. Então venha, em nome de Jesus, e a gente vai orar. Agora o povo de Deus vai ficar de pé, vai estender a sua mão para cá, e a gente vai orar. E eu queria pedir aqui que o pessoal da intercessão, o pessoal dos diáconos, os pastores que estão aqui, os líderes de ministério, de PGM, venham para cá orar. A gente vai botar as mãos sobre essas pessoas. Agora, ó, se você não crê em milagre, não venha orar por ninguém não. Porque a gente vai pedir milagre de Deus aqui, intervenção do Senhor, bênção do Senhor, e nós vamos também acolher aquilo que é a entrega que está sendo feita aqui. Às vezes há entregas que são as mais difíceis de fazer, que não são coisas, são pessoas que nós amamos e a gente tem que colocar no altar de Deus, e Deus vai dizer para a gente, coloca lá que eu vou cuidar para você. Coloca que eu vou cuidar. E aí você vai deixar no altar de Deus, dizer, Senhor, agora é o Senhor que vai cuidar. E eu vou deixar o Senhor mover a tua graça. Eu queria que todo mundo tivesse um intercessor aqui, ó. Está faltando gente para orar aqui, ó. Se alguém puder vir orar aqui, tá? Quem pode vir orar, tá? Ali já tem todo mundo, mas aqui tem duas senhoras aqui sozinhas, que pudessem alguém vir orar, por favor. E a gente vai levantar um clamor aqui. Aqui tem todo mundo aqui com gente? Tem, graças a Deus. Coloca a mão,
Coloca a mão sobre a pessoa para ela sentir que tem alguém orando por ela. Isso é importante, gente. Você vai dizer por que é importante? Porque nessa hora o teu toque simboliza o toque de Deus na tua vida, na vida de alguém. Então recebe esse toque, como se Deus estivesse agindo aqui, e Ele está. Agora vamos levantar um clamor por esse povo que está aqui, vamos? Pai querido, Tu és o Deus de milagres, o Deus de promessas, o Deus, Senhor, que nos sustenta, que nos pastoreia, e aqui estão filhinhos Teus que precisam de milagres, e Pai, no Teu nome, cheio de ousadia, eu anunciei hoje que o Senhor é o Deus de milagres. E eu quero te pedir, Senhor, cumpre a Tua promessa na vida desse povo, e que milagres do Senhor aconteçam hoje aqui, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Ó Pai, nós sabemos que não há poder em quem ora, não há poder na palavra do pastor, não há poder na mão do pastor, não há poder na intercessão dos obreiros, mas há poder no nome de Jesus, há poder, Senhor, na Tua graça, há poder no Teu trono, e então desde o Teu trono, ouve o clamor do Teu povo, e abençoa, Senhor. A Tua palavra diz que a Tua casa deveria ser conhecida como casa de oração para todos os povos, lugar em que o Senhor ouve e responde, lugar em que o Senhor perdoa, lugar em que o Senhor cura, lugar em que o Senhor faz milagres. Então agora, Pai, em nome de Jesus te pedimos, abençoa esse Teu povo. E Pai, eles estão fazendo entregas aqui, eu não sei quais são, cada um é diferente, mas eles foram confrontados pela Tua palavra, e nessa hora eles estão dizendo, Senhor, eu entendo que essa promessa é condicional, por isso eu estou Te entregando aquilo que o Senhor está me pedindo, e vou confiar na Tua graça. Pastor amado, bendito Jesus, toma essas coisas nas Tuas mãos e abençoa o Teu povo. É aquilo que oramos no Teu nome, Senhor. Amém e amém.